celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é muito legal, o Cláudio Penazio. Ele é gerente de suporte da Américas. Bom, Cláudio, que prazer te receber aqui no Publicast, é um prazer, a nossa bancada está muito feliz de te receber para falar sobre um tema muito legal. Eu que agradeço, muito feliz de ser convidado. Que bom. Legal. Bom, a gente vai falar sobre NPS, né, entendendo a experiência do cliente. E para começar, Cláudio, conta para mim como que começou essa trajetória, o que te levou a se especializar nessa área? O suporte, ele é incluso na área de Customer Success, que por sua vez é pós-venda, né? Então, todo o ecossistema de suporte é na área de pós-venda e tipo, a gente atende o cliente interage com a gente e aí existem as pesquisas que o cliente recebe de forma pontual do atendimento que ele recebeu, entendeu? Então, ele recebe uma pesquisa pontual para avaliar a interação que ele teve com a gente, ou ele recebe, aí no caso, as pesquisas de NPS, que são por períodos relativas ao relacionamento do cliente com a empresa, né? Então, assim, em que ponto eu participo do NPS e das avaliações? O suporte e o Customer Success, eles têm um ecossistema de avaliações que é feito pelo NPS e mais o CES, Customer Effort Score. Por quê? Porque o CES, ele avalia quanto foi o esforço do cliente para resolver o próprio problema, se ele conseguiu resolver facilmente. E o NPS é uma avaliação relativa, é muito mais natural o NPS, é do tipo, quanto provável é que você indique a nossa empresa a seus parentes e amigos. Então, isso é muito viral, é muito importante. O cliente ele vai te responder tipo, o quanto é provável que ele indique você. Você só indica alguém, só indica um serviço se você gosta muito desse serviço. Sim. Entendeu? Então, assim, o NPS ele vem complementar o CES no ponto de lealdade do cliente. Né? Quando um cliente te avalia positivamente, você sabe que você tem uma grande chance de continuar com aquele cliente em lealdade, em renovações futuras, nesse tipo de coisa, e que ele indica para outros, né? E aí você cresce a sua base. Já essa relação com o CES é mais direta. O cliente teve um atendimento de suporte e aí ele pode receber uma pesquisa. Por que eu digo pode? Porque nem todos os atendimentos ele recebe. Por quê? Porque você não quer afogar o cliente com perguntas. Sim. Entendeu? Então, o cliente, a gente mede, sei lá, a cada um cliente X, ele abriu, sei lá, 10 chamados na semana, a gente, 2 ou 3 vezes, a gente efetua uma pesquisa de CES com ele. E ele vai responder para a gente o quão fácil foi. Óbvio. Aí você tem toda a questão de fechamento do ciclo. Uhum. Né? Se o cliente avalia você bem, do ponto de vista do CES, né, que é a interação dinâmica, beleza, a gente tá ótimo. Agora, se o cliente avalia de uma forma que a gente chama detractor, que é uma forma ruim, eu tenho 24 horas para entrar em contato com o cliente e entender o que aconteceu. Né? E aí, em função desse contato, a gente identifica onde foram os problemas, né? Às vezes é um problema do atendimento, às vezes é um problema que o cliente entendeu que seria de um jeito e é de outro, né? Então, aí a gente aproveita para ajustar a expectativa do cliente, ajustar o que ele achava que seria e o que é, né? Porque, assim, não sei se vale a pena falar, gente, o produto que eu dou suporte é um dos produtos da empresa que eu trabalho e é um produto de orquestração de containers na nuvem. Então, o cliente que tem o nosso produto, o cliente ele tem uma nuvem e esse produto provê a nuvem, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, isso envolve muitas questões técnicas, né? E quando a gente fala o suporte, dá a impressão que é o menino que vai ver se não imprimiu, mas não é. A gente tem profissionais que entram para falar diretamente com o cliente e ajudam o cliente a resolver um problema crítico,
entendeu? E às vezes são horas de uma ligação e a gente ajuda, às vezes a gente coloca um consultor lá, às vezes a gente tem um time de arquitetos junto, entendeu? Então, tudo isso é um ecossistema, porque vender tecnologia, infraestrutura de tecnologia, não é que nem você vender, sei lá, uma câmera, um microfone, que o cliente chega, liga e usa. Né? Um produto de tecnologia em nuvem, muitas vezes depende do cliente receber uma prova de conceito, a gente faz um pré-venda, mostra para o cliente como funcionaria, depois vai uma equipe de delivery, comumente conhecida como consultores, que são os consultores que vão lá instalar essas coisas no cliente, né? E aí instalou, o cliente viu, funcionou, e aí o cliente passa a usar. Quando ele passa a usar, quer dizer que está entregue o produto, e aí ele vai usar o serviço de pós-venda. E aí ele tem dúvidas, às vezes o produto ele faz um uso em que não é exatamente o que a gente se espera. Enfim, tem uma série de questões que podem provocar o suporte, né? E aí tem outros atores nessa história. Por exemplo, você tem clientes pequenos, clientes médios, clientes enormes. Por exemplo, todos os bancos que a gente conhece na América Latina usam o produto. Todos os mercados que vier à sua cabeça, todos os grandes clientes usam esse produto. Então, você tem grandes clientes no Brasil, grandes mesmo, onde daí você tem uma figura, que a figura é o CSM, o Customer Success Management. Essa figura é a figura onde você tem um relacionamento e esse relacionamento é cuidado de forma que o cliente tenha uma experiência plena com o produto. Sim. Que o cliente saiba usar o que ele comprou e que ele use de forma total. Muitos clientes, quando são menores, às vezes eles compram o produto, usam o que eles precisam, mas eles não sabem do potencial. E isso não acontece só com o produto, isso é tanto com o produto quanto com a ação do cliente com a gente. É uma empresa de software onde os produtos são produtos de open source. Isso quer dizer que esses produtos são desenvolvidos a partir de softwares que existem na comunidade. Isso quer dizer também que o cliente pode fazer o download do produto que ele compra da gente de graça, se ele quiser, na comunidade. E o diferencial, quando ele comprando com a gente, é que ele tem o suporte. Então, o suporte é o ponto de valor dessa relação. Então, a gente tem que manter um nível ótimo de suporte para o cliente saber que vale a pena continuar. Ele não é preso com a gente de nenhuma forma, ele pode desistir a qualquer momento, ele pode mudar de caminho a qualquer momento, que não tem nenhum problema. Então, o nosso ponto de retenção do cliente é a relação de suporte, né? Quando tem essa figura que é o Customer Success Management, ele cuida dessa adoção e muitas vezes o cliente entende que ele precisa de um atendimento mais proativo. Aí ele contrata uma outra figura que é o Technical Account Manager, que fica ali ajudando ele e tal. Ou seja, basicamente você tem algumas figuras aí nesse ecossistema, né? É muito diferente, por exemplo, quando a gente fala de marketing, que tem uma relação onde você liga, por exemplo, para uma loja, alguma coisa assim, e quando você acaba de ser atendido, a pessoa, eu posso te mandar uma avaliação do meu trabalho e tal. Sim. Isso também é o NPS, isso também é uma forma de avaliação. E aí você já avalia na hora, de acordo com a experiência que você teve, né? E aí, ótimo. No nosso caso, o cliente, depois de receber o atendimento, ele vai responder uma pesquisa e vai dizer o que ele achou lá, uma nota de 1 a 5, né? Se essa nota for 1 ou 2, eu tenho que ligar para o cliente. Certo. Né? E aí, no NPS, isso é o Customer Effort Score, né? O quanto de esforço. E o NPS, que é no nível do Customer Success Management, ele avalia lá e ele tem uma escala de 1 a 10. E se for 9, 10, ele indica a gente. Sim, se for abaixo de 6, não. Então, tem essa preocupação. Esse suporte, ele dura quanto tempo? Ele é vitalício ou ele é o tempo que o cliente tiver ali mesmo, de fato, em contato? Porque, como você falou, não tem nenhum tipo de vínculo, né?
no pós, digamos assim. Então, como que funciona? Ele é vitalício? Ele não é? Não, ele é vendido da seguinte forma. O cliente, no modelo open source, não existe a licença de software. É diferente, por exemplo, você compra um produto, sei lá, um Microsoft Windows, você tem uma licença que você paga e por causa daquela licença você pode usar o produto e você tem o suporte. Sim. No nosso caso, não. No nosso caso, você tem uma subscrição, que é como se fosse o cliente ele fica registrado com a gente para um determinado produto. Então, no meu caso, é um produto de orquestração em nuvem que se chama OpenShift. Então, o cliente ele vai lá, ele paga essa subscrição e essa subscrição vale por um tempo. Sei lá, tem 2 anos, 5 anos, não sei. Ele compra por um tempo aquilo. Legal. E aí, legal, ele fica usando a nossa única sugestão, né? A gente não pode exigir nada, mas a nossa sugestão é que o cliente mantenha o software atualizado. Sim. Porque depois de um determinado período, esse software perde a suportabilidade, porque ele fica muito antigo para a gente continuar dando suporte. Então, você não tem gente que sabe mexer no produto tão antigo. Então, esse é um desafio. Então, na verdade, é isso. A gente mantém o cliente, fala com o cliente, manter atualizado. Quando você tem o Customer Success Management e o TAM, eles percebem essa tendência e aí eles advogam em favor do cliente, para o cliente manter as coisas atualizadas pelo período da subscrição. Entendeu? Sim. E quais são os principais insights que um bom monitoramento de NPS pode revelar para uma empresa, de fato? Então, vários, né? Não, quando você... Basicamente, quando você tem, por exemplo, um NPS onde o cliente ele se revela neutro, né? Então, quando ele se revela neutro... Isso seria dar uma nota de 5, 6, digamos assim. 7 ou 8. Tá. 7 9 ou 10 significa 9 que ele é excelente, vai indicar. 1 ou 2 é tipo, precisa de um suporte na hora, imediato. De 1 a 6 é detractor. Certo. É um problema sério. Problema sério, tá. Né? 7 e 8 é neutro. 9 e 10 é promoter, que a gente chama, né? Certo. Então, às vezes, ele está no neutro, ele fala, eu não estou tão ruim assim, né? Mas isso indica, né? Se as pessoas que estiverem lidando com a pesquisa souberem o que estão fazendo, isso indica claramente que é um sinal para você tentar trazer aquele cliente do neutro para o promoter e fazer um feedback com o cliente e entender o que precisa ser feito para aquele cliente virar promoter, o que falta. Legal. Né? O que a gente não está fazendo que fez com que ele... ok. Entendeu? Não é tão ruim, mas também não é maravilhoso. Não é maravilhoso. Então, essa é uma zona ruim, porque na próxima ele pode mudar de fornecedor. Sim. Eu acho que deve ser até mais difícil de identificar o problema aí, né? Porque quando, por exemplo, a nota é muito baixa, o problema deve ser mais explícito ali, de fato, Sim. né? Para vocês e o cliente, para ele dar aquela nota, aquele feedback, digamos assim, né? Aquela avaliação, ele já tem ali algo muito concreto para passar, de fato. E, tipo, quando ele fica ali meio que em cima do muro, né? Como a gente chama, deve ser um pouco mais difícil, porque... sei lá, só não me brilhou o olho, e aí deve ser muito difícil de enxergar de fato qual foi o problema que resultou para que ele não desse uma nota excelente, né? Na verdade, quando na palestra eu falo o seguinte, que uma das coisas mais importantes na avaliação do cliente, no caso do NPS, do SES é mais fácil, mas do NPS é você ter o tracking do que você está avaliando. Porque o NPS ele pode ser usado de forma transacional, que é uma forma assim, eu vou fazer um NPS porque eu entreguei um projeto para o cliente. Eu entreguei um projeto. Então, eu vou fazer um NPS daquele projeto. Então, você tem que saber isso. O cliente não precisa estar tão claro para ele, porque quanto mais explícito, mais espontâneo ele for, é melhor. Então, você tem que saber o tracking do que você está medindo naquele NPS. Por outro lado, é importante também ter o NPS
engajamento, né? Porque a gente faz semestral, anual, esse tipo de coisa, para entender como que está a relação. Mas isso tudo vai ficar num banco de dados de um sistema de CRM, não importa qual que a empresa use. E aí é importante que na hora que você for levantar a sua nota de NPS da empresa, que na verdade vai ser a quantidade, ela vai ser uma média dos NPS que você recebeu, para você entender como que você está, é importante você saber por que você teve tais notas ou por que o cliente respondeu determinadas respostas no NPS. Sim. Porque você tem ações para cada resposta. Você tem o que a gente fala que é o close loop. Para cada resposta que o cliente dá, você tem uma forma de ir lá e entender o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. Então, no final de tudo, quando você, a partir de um ciclo, você entende, o meu NPS está, sei lá, a minha média de NPS está 70. Por que 70? Você faz uma conta lá, o NPS tem que estar positivo, né? Acima de 75 é excelente, entre 75 e 50 ali é ok, né? Então, você fala, eu estou 60. Estou bem, né? Sim. Então, mas a gente não sabe se você está bem. Por quê? Porque depende do benchmark da sua área. Então, tem isso também. Você, por exemplo, tem NPS por área de atuação. Se você pega a área de telefonia celular e, por exemplo, a telefonia celular, de uma maneira geral, eles têm uma banda lá, uma média mais baixa. Porque normalmente os clientes ficam mais irritados porque é um produto que o cara compra na loja, é um desafio enorme dar suporte para isso, porque você precisa de um monte de gente atendendo o cliente, um monte de gente. Esse monte de gente precisa ser muito bem treinado, entendeu? E o cliente, às vezes o cliente está saindo do ônibus reclamando, ele está em um lugar que ele não está... Deve ser algo que... Deve ser, não, com certeza, né? Falando como cliente, né? Sim. É algo que você, hoje, né? Com o celular, né? Pegando esse exemplo que você deu, você fica muito irritado se o telefone não funciona. Você fica. Então, é diferente de, por exemplo, reclamar de uma roupa. Se eu Sim. reclamar de uma roupa hoje eu estou muito ocupada, amanhã eu reclamo da roupa, tá Sim. tudo bem. Agora, o celular você quer, então deve ser de fato muito, muito complicado, né? E quando você fala do celular, é muito importante dizer o seguinte, que você não está reclamando do seu aparelho de celular. Sim. O aparelho de celular você troca a cada 2 anos, 3 anos, não sei. Sim. Agora você está reclamando da operadora que te fornece o serviço de telefonia, por exemplo. Sim. E essa operadora, para você, tem que funcionar perfeitamente, não pode funcionar um pouco pior, tem que funcionar. Então, é um desafio enorme dar suporte nesse tipo de coisa, porque você tem uma base de clientes gigante e você tem a avaliação dessas pessoas, né? E tem também que ter um cara que vai atender bem treinado. E aí você, dependendo da área, por exemplo, quando você pega... eu tenho uma tabelona lá que eu nem sei se lá, o quanto ela é válida ainda, mas, por exemplo, você pega a área de pets, né? A área dessas lojas de ração, de coisas para pets. Essa área tem um NPS bem ok, porque normalmente as pessoas os clientes, eles vão lá numa abordagem mais kindness, mais carinhosa. Eles vão lá pensando no pet, pensando no gatinho, no cachorrinho. Sim. E ele compra a ração, paga uma nota na ração, mas ele está feliz. Ele não está nervoso porque a ração está cara. Ele até acha que a ração é cara, mas ele não vai ficar bravo com a loja. Ele entende como Isso. Preciso dar comida para o meu bichinho, tá tudo bem. Isso, né? Então, ou seja, resumindo, se você olhar o seu NPS do período e você achar 6,5, não sei o que, é bom, você tem que conhecer o benchmark, você tem que ir atrás de dados, você tem divulgação de dados. Não é fácil encontrar, tá? Você tem sites como Gartner, que tem muitas pesquisas. Lógico, eles sempre vão falar... As pesquisas são mais relativas à média de uma faixa de empresas, por exemplo, né? Dificilmente eles vão falar quem está ruim. Ninguém mostra quem está ruim. Eles mostram, no máximo, quem é o melhor daquela faixa em determinado país, né? E só voltando, né? Agora que isso veio à tona, tipo, quando você falou, não, e você começou...
tive nisso já há bastante tempo, já nessa empresa eu estou há 9 anos e meio, mas recentemente eu entrei no MBA e aí o meu trabalho é focado em Customer Experience, no SaaS, entendeu? Então, eu me aprofundei nisso para entender melhor por que era e por que não era e como é que essas coisas funcionam. Então, é isso, você tem que ter uma forma de atender o cliente onde ele consegue rápido o que ele veio procurar. Quando você fala de SaaS, por exemplo, que ele está falando de quanto esforço ele teve para resolver um problema, normalmente o que as empresas acreditam é que se elas agradarem o cliente bastante, eu amo esse cliente, deixar ele feliz, é lógico, a gente sabe, sem o cliente nenhuma empresa existe, o cliente é a coisa mais importante da empresa. Claro. Toda empresa tem que ter o cliente como foco central. Sim. Mas, na teoria sobre do SaaS, fica claro que eles dizem, é uma frase até impactante, em inglês falam, stop trying to delight your customers. Pare de tentar agradar os seus clientes. Você tem que resolver o problema deles rápido. Sim. Eles não vêm até você para ser agradado, eles vêm até você para ter o problema resolvido. Então, se você resolver o problema rápido, eles te dão uma nota alta. Isso é claro como água. Nesse trabalho que eu estou fazendo, eu iniciei essa jornada, imaginando assim. A gente tinha uma situação lá, onde os clientes muitas vezes eles queriam um atendimento de sessão remota, assim, né? Um engenheiro resolvendo o problema deles. E aí às vezes eles não conseguiam de imediato, e eles abriam uma escalação, que ele aperta, quero aumentar a importância do meu chamado. E aí esses clientes conseguiam a sessão remota. Então aí, na minha cabeça, na minha percepção, eu falava assim, nossa, que legal, esse cliente vai avaliar a gente bem. Então, a minha ideia era que os clientes que tiveram sessão remota ocasionada por uma escalação vão avaliar bem. Uhum. E aí eu avaliei dados de 3 anos, isso é uma mentira. Os clientes avaliam bem quando eles tiveram, sim, uma sessão remota de forma espontânea. Onde o engenheiro falou, eu não estou entendendo direito qual é o seu problema, vamos conversar. E aí você entra numa call com o cliente e você resolve, às vezes, em 1 hora. Então, porque às vezes fica parecendo, não sei se, posso estar errada, mas às vezes fica parecendo que, como, suponhamos, estou dando um exemplo como cliente, falando de exemplo besta, para a gente contextualizar, que aquilo meio que já estava programado, digamos, para acontecer. Então, se você não recebe esse suporte, digamos assim, meio que mais natural, fica parecendo que, já estava programado para te dar o suporte, porque acontece muito, ou, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Ou, só aconteceu porque eu pedi, né? Exato. Não, então, o cliente não quer isso. O cliente, ele quer o problema resolvido rápido e ele quer ser atendido da melhor maneira possível, né? Então, isso demanda muito treinamento do nosso lado. Você tem que treinar os engenheiros para eles entenderem que... Porque o engenheiro, normalmente, ele tem uma mentalidade, ainda mais de TI, ele tem uma mentalidade mais mecanicista. Ele quer saber bastante tecnicamente, ele quer entender o produto, mas ele nem sempre é tão empático. Então, a gente investe forte para que eles entendam que o cara do outro lado precisa deles. Uhum. E que se eles atenderem direito, o cliente vai dar uma boa nota, né? Na verdade, é isso, né? Com certeza. E como que faz, né? Você é gerente, como que você faz para criar uma cultura interna que valoriza de fato o feedback do cliente e transforma os resultados em ações de melhoria mesmo? Então, isso que você falou, fica num banco ali de dados, e mesmo que aquilo já tenha dado suporte, já tenha sido resolvido, aquilo vai trazendo melhorias para a empresa. Então, a gente notou que está tendo tantos problemas, foi repetido em tais clientes e tudo mais. Como que faz para criar uma cultura interna de fato, para que identifique isso e traga essas ações de melhoria? Então, o que a gente faz muito é o seguinte, a gente tem avaliações
semanais do que aconteceu, né? Muitas vezes por semana, mas muitas vezes por clientes, porque você tem alguns clientes que a gente chama de high touch, que eles são muito importantes para a gente. Então, a gente vive fazendo avaliações disso internamente, né? De como o cliente reagiu, como o cliente teve o suporte, esse tipo de coisa. E a gente... eu ia falar premia, mas a gente não dá a gente também dá prêmios, mas não é isso. A gente valoriza esse tipo de atitude publicamente dos funcionários que fazem isso. Legal. Então, a gente tem reuniões semanais de time e a gente fala, olha, a gente teve esse excelente feedback do cliente, que o cliente falou isso, e valeu, foi você que fez isso, fulano e tal. E isso deixa as pessoas, os outros engenheiros, nossa, que legal. E aí, lógico, tudo tem também a questão de premiação, você não resolve um caso complicado de um cliente sozinho. Muitas vezes você precisa de outra pessoa na call, você precisa de outro nível de engenheiro te ajudando. Então, você tem uma cultura dentro da empresa de colaboração. Então, a gente monta uma call, entende os problemas, que tipo de profissional eu preciso, engaja esses profissionais para trabalharem juntos. E aí acaba acontecendo isso. Além dessa exposição positiva das pessoas que trabalharam e ajudaram para resolver aquele problema, você tem o nome deles mencionados em reuniões estratégicas, Legal. Não só do gerente deles, mas também de diretores da empresa, entendeu? Eles ganham, por exemplo, viagens para fazer cursos técnicos dos Estados Unidos, em outros continentes, entendeu? Então, existe uma certa premiação por isso para os que estão prestando um serviço melhor, né? Traz uma motivação. E traz uma motivação. E os que nem sempre foram bem, a gente tenta corrigir o curso, né? Dando feedback, falando, olha, o feedback é 90%, porque se você disser claramente o que você esperava que fosse feito e o que você não achou que não foi feito, esse feedback tem que ser claro e honesto. E, lógico, você deve cobrar dos seus associados, dos seus funcionários, o que eles podem fazer e o que pode ser medido. Eu não posso falar para você, eu quero que o seu cliente fique feliz. É muito subjetivo. Sim, claro. Né? Eu tenho que dizer para ele, você tem que fazer esse tipo de coisa e conseguir esse tipo de nota, você tem que atender tantos casos de uma maneira X, Y e Z, né? E esse feedback franco e contínuo é muito importante, tanto para você dar para as pessoas que estão diretas com você, tanto com os gerentes que estão embaixo de você. Sim. Entendeu? Então, é isso, né? Eu acho que é um mix entre coaching dos associados para que eles... Porque o NPS ele só vai funcionar com o cliente no centro se você tiver uma liderança engajada com isso e você tiver o funcionário empoderado. Isso funciona como? O funcionário não pode, na hora, ali na frente do cliente, quando o chicote está estalando, querer parar para perguntar para alguém se ele pode dizer aquilo ou não, ou se ele tem que estar pronto. Entendeu? Então, é treinamento para ele saber o que ele pode, o que ele deve fazer. Muitas vezes a gente faz uma call com o cliente só para dizer para ele, fica tranquilo, eu sei que você está com a sua produção impactada. A gente viu que esse chamado entrou. A gente está entendendo que o que está acontecendo é isso. Eu estou certo? Ah, sim, você está certo. Então, a gente precisa desses logs no chamado. E agora, daqui a pouco, a gente vai entrar com um engenheiro aqui para... Então, assim, a gente percebeu que esse tipo de ligação proativa, ele derrubava as nossas escalações pela metade. Porque o cliente entendia que alguém já estava olhando. Uhum. Entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que você traz de um feedback de NPS, de SES, porque você percebe o que não está acontecendo e você pensa o que você pode fazer para melhorar. E esse suporte rapidamente, essa maneira de... Às vezes você não vai chegar para o cliente, vai falar de cara como você vai fazer, o que vai acontecer para resolver o problema dele. Né? Mas o fato de você chegar e falar, eu já identifiquei, tá tudo bem, eu estou resolvendo, traz ali, digamos que você ganha um tempo e traz uma tranquilidade ali para aquele cliente, para que ele consiga ver
tá bom, tá sendo notado. Porque eu acho que não existe coisa pior no mundo do que você ter um problema e você ficar ligando para tentar resolver e nunca resolve, mandando ali e-mail e nunca resolve. E, né, principalmente como você falou, quando a sua produção está sendo impactada, né? Como eu falei, uma roupa, você reclama depois, tá tudo bem. Amanhã eu reclamo, depois eu reclamo. Agora, o celular, você quer na hora. Sim. Como que você vai esperar? Ah, não, tá tudo bem, empresa. Eu vou esperar aqui meu celular. Não dá. E aí você quer aquela resposta na hora, o que tem essas coisas que causam uma irritabilidade ali, né, naquele cliente. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre ouvia dos clientes, principalmente clientes de governo, né, a gente também tem muito cliente de governo, é que, inicialmente, eles não se sentiam à vontade em falar inglês. Por quê? Porque o time é diverso, né? Você abre um chamado, o seu chamado pode ser pego por um brasileiro, pode ser pego por um colombiano, por um argentino ou por um norte-americano. Meu time específico tem gente da Colômbia, tem gente do Brasil e tem gente de Norte América, na costa leste e oeste, né? Então, normalmente a gente não tem muito como falar, não, esse chamado vai ser um brasileiro, a não ser quando existe uma limitação, que o cliente ele deixa claro que ele só quer brasileiro ali. Então, assim, o que acontecia? Muitas vezes a gente, no fim de semana, não tinha gente suficiente para falar português. E a gente tem uma empresa agora que atende o telefone, que fala com o cliente na língua que ele quer. Demais. Entendeu? Para ele, que essa pessoa que está falando com ele não é exatamente um engenheiro, mas essa pessoa pode ter um engenheiro engajado, ou ela pode fazer uma tradução ao vivo, né, com o cliente e o engenheiro. Sim. Né, Ou ela pode só fazer esse primeiro contato, digamos, como você falou, né? Tipo, a gente já identificou o seu problema, tá correto, estamos trabalhando para resolver, digamos assim. Isso foi também identificado dentro de pesquisa do cliente, o que eles querem, o que eles não querem, esse tipo de coisa, né? A gente tem que estar sempre prestando atenção e estar aberto a entender o que está acontecendo. Porque é um desafio muito grande, por exemplo, você manter um número diverso de engenheiros especializados em cada pedaço do produto, entendeu? Em todos os horários do mundo, né? Isso quer dizer o seguinte, a gente trabalha num esquema que a gente chama de Follow the Sun, onde a gente está trabalhando, tem equipes acordadas trabalhando onde tem o sol, onde está naquele time zone. O mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, mas conforme o sol vai se movendo, alguns vão para a cama e outros vão trabalhando. Isso faz com que as pessoas não precisem ficar fazendo horas extras intermináveis, tipo, deu o horário delas, acabou o trabalho. E o cliente não fica sem o respaldo. E aí você tem o handover para outra equipe. Então, isso é algo também que é um diferencial, que você mantém o pessoal técnico engajado, né? Legal. Essa é uma área bem legal de entender. É um tema que a gente nunca trouxe aqui no Publicast. Eu gostei muito, por isso que eu quis trazer. Porque eu acho que é algo que, para nós, comunicadores, mas, por exemplo, principalmente de publicidade, para a gente entender, a publicidade também é um negócio. E falando de produtos, falando de marcas, falando de coisas, a gente precisa entender essa questão da experiência do cliente, a importância disso, a importância dos feedbacks. Eles não podem ser tratados como depois a gente vê, tá tudo certo, depois a gente resolve. Não, a importância disso, porque como você falou, sem cliente não tem empresa. Exato. Né? Outro ponto que eu acho interessante, assim, no MBA que eu estou fazendo, eu aprendi sobre marketing, eu aprendi o que é o funil de conversão, né, do cliente. E lá a gente identificou, por exemplo, que alguns produtos, eles chegavam no fim do ciclo de vida deles de uma maneira não tão boa para o cliente. Sim. Né? Então, isso, às vezes, o cliente fala, poxa, mas eu já tenho que fazer upgrade, eu já tenho que fazer, eu sou um banco, eu não quero fazer agora, tal. Então, a gente não tinha como manter isso dessa forma, e aí a gente criou um novo produto, que é o cliente paga uma subscrição, se ele quiser, para ele se manter numa determinada versão. Ou seja,
ele agora pode ficar na versão que ele quiser, Sim. teoricamente, não todas, mas assim, na mais antiga. Existem algumas indústrias, por exemplo, eu estou falando de banco, mas indústria automobilística, eles têm sistemas que dependem de uma versão muito fixa de determinado servidor. Então, eles querem se manter ali. Então, a gente agora tem um produto, que é uma subscrição, que ele paga para ter suporte naquilo. Naquela versão antiguinha lá, ele paga e ele tem isso. Então, isso também, isso é outra coisa que veio do NPS, veio do SaaS, entendeu? Que a gente entende, isso aqui... Dessa análise de dados, de Sim, fato, né? Algo muito interessante. Que é aderente ao funil de conversão, né? Então, cara, você pensa que você, para vender um sistema de nuvem, vai levar 1 ano, aí o cliente compra, aí depois de 1 ano ele tem que fazer o upgrade, a hora que ele fica sabendo isso, ele dá uma entristecida, né? Sim. Então, mas é importante, do mesmo jeito que a gente quer que ele faça o upgrade, e às vezes ele não quer, é muito importante, porque quando ele faz o upgrade, ele está mais protegido de hackers, desse tipo de coisa, né? Porque às vezes Com banco. Com certeza, o sistema está mudando, está tudo mudando muito o tempo inteiro, né? E até para a identificação do problema, para a retratação do problema mais rapidamente, é importante, né? Até porque é lógico que a equipe deve conhecer do sistema antigo, digamos assim, mas está muito mais atualizada e em contato direto ali diariamente com o sistema novo. Sim. Então, a maneira como a gente faz as coisas, algumas coisas que poderiam ser um pouco mais automáticas, levam um pouco mais de trabalho se o seu sistema for antigo, né? Sim. Então, eu acho que quando quem me convidou para fazer a palestra foi a Valéria, né? A professora Valéria da pós-graduação. Ela falou, vamos falar de NPS. Eu falei, não, mas eu sou mais suporte, SES. Eu também trabalho com NPS, mas aí eu fui fazer eu vi que, tem tudo... Eu sempre, na verdade, trabalhei com NPS mesmo, sem diretamente aplicar essas pesquisas, né? Hoje é um pouco mais dividido lá, porque você tem um CRM da parte de vendas, que é onde aplica NPS e tudo mais, mas... o time que faz esse tipo de coisa, que é o time de Customer Success, eles têm contato direto com a gente. Eles trabalham junto mesmo. Por exemplo, a gente faz webinar com eles para capacitar. Outra coisa, muitos clientes... teve uma época, né, na outra vida nossa, antes da pandemia, né? Outro mundo, né? Em que a gente... os gerentes de suporte, em geral, eles não visitavam o cliente, efetivamente, né? E daí na pandemia, antes da pandemia, a gente viu essa necessidade e eu comecei a me predispor a atender, a visitar o cliente fisicamente, né? Falar assim, abri minha agenda uma semana aqui, então o pessoal de vendas identifique. Traz essa transparência, né? De fato, eu acho. E aí eu visitei, foi legal, tal, conheci os clientes lá na empresa deles e tal. Sim. E assim, foi 2 coisas muito interessantes. Primeiro, a gente descobriu que quem traz... Porque assim, uma coisa importante falar, na área de tecnologia, as vendas, o relacionamento comercial, ele é feito baseado no que o cliente precisa, mas existe um componente muito forte de confiança. Ninguém vai comprar um sistema de gerenciamento de nuvem, sei lá, milhões, porque o cara, eu acho que aquele lá melhor, ou o menino da TI falou que é bom. Não, existe um relacionamento. Ele tem uma carinha bonitinha, né? Existe um relacionamento. E aí esse cliente, quando ele tem um problema sério, que ele vê a equipe dele sofrendo, ele vai ligar direto pro account manager, que é a pessoa de vendas que vendeu para ele. Embora isso não seja o mais rápido, mas ele liga. E aí o account manager fala comigo e aí a gente tenta fazer com que isso ande rápido. E essa questão de visitar os clientes, eu percebi o seguinte... não, a gente precisa ver esse cliente, que esse cliente está assim, assado. Eu cheguei no cliente e aí você percebe o seguinte, o cliente adorava o serviço. O cliente não estava bravo com a gente. O cliente gostava do serviço, mas o que acontecia? Ele nem sempre sabia o que ele tinha disponível para usar. Então, na época, eu lembro que a gente fazia uma apresentaçãozinha e a gente explicava, olha, na sua subscrição você tem um tipo de chamado que chama proativo. Então, quando você for fazer uma janela, que você for instalar alguma coisa grande, você abre um chamado desse que a gente olha antes
E a gente te fala, vai, ou a gente fala, ó, melhor não ir, Não vai, sim. né? Porque desse jeito aqui não vai. Então, isso, eles adoravam. Eles adoravam. Então, assim, ou seja, você focar no cliente sempre, né? Tentando entender o que ele precisa e fazendo o que é possível para atender, e é muito, muito produtivo, porque ele vai confiar em você de uma maneira... Ou seja, ele vai falar para os parentes e amigos que ele gosta da empresa que ele está... A indicação ela é muito, muito importante. Sim. E a gente indica boas coisas e também fala das coisas que a gente não gosta. Né? Com certeza. Acho que, com certeza. Às vezes você vai comer num lugar que alguém te falou que é ruim. Você não vai pagar para ver. Você não vai ali sentar e vou ver se fulano tá errado. Dificilmente você vai fazer isso. Ainda mais se ele trouxer algum caso específico, se ele te pontuar de fato o porquê que aquilo não aconteceu. Pode ser que não aconteça com você, pode ser que você ache maravilhoso, mas você não vai. E da mesma maneira que posso passar positivamente aquilo ser vendido de maneira positiva, pode ser vendido de maneira negativa. Sim. Não, isso atravessa gerações, né? Eu lembro... Olha que eu fui criança há muito tempo atrás, hein? No século passado. Mas eu lembro, eu ia na padaria pegar pão para... Minha mãe falava, vai buscar pão. Daí na padaria tinha um saquinho de pão que estava escrito assim, se você foi mal atendido, conte para a gente. Se você foi bem atendido, conte para todos. É isso. Legal. Isso já estava no saquinho de pão do português da padaria. Lá nos anos 80. E ó, um sinal para você que já sabia que ia trabalhar com a experiência do cliente. Bom, foi um prazer te receber aqui, muito gostoso bater esse papo. Como eu te falei, foi a primeira vez que a gente trouxe esse tema aqui no Publicast. Eu achei muito interessante trazer, porque eu acho que na publicidade a gente também tem que entender que é negócio. E no negócio tem o cliente, tem a experiência do cliente, tem a experiência das marcas. Eu acho que isso tudo é de extrema importância para a gente entender um pouco mais de técnica, né? De como isso de fato funciona na prática. A gente entende que é importante, mas como isso funciona? Como é o outro lado? A gente entende o lado de quem está reclamando, mas como é o lado de quem está recebendo isso, de quem está recebendo essa reclamação e o caminho que percorre para resolver. Então, foi um prazer te receber aqui e entender um pouco mais sobre isso. O prazer é todo meu. Eu agradeço muito por terem me chamado e eu gostei bastante de fazer o podcast. Que bom. Eu achei até que passou muito rápido. Passa muito rápido. A gente sempre fala isso. Eu acho que esses 30 minutos a gente tenta sempre fazer de maneira mais proveitosa, mas assim, voa e a gente... acho que todos os temas eu poderia passar horas falando. Tá joia. Então, é isso. Se quiserem saber mais de NPS, tem a palestra. Com certeza, exatamente. E... a bancada do Publicast está sempre pronta para te receber, para a gente falar mais, se aprofundar um pouco mais. Então, muito obrigada, agradeço muito a sua presença. Obrigado a vocês. E esse foi mais um Publicast.